Agentes e ABR, o resumo semanal de inteligência artificial para quem opera além do piloto. As movimentações que importam da semana em poucos minutos. Semana passada eu te disse que a inteligência artificial saiu do laboratório e foi trabalhar, pois essa semana a pergunta mudou de novo. Não é mais só o que a IA faz, é de quem é a fábrica que faz a IA rodar. Eu sou Bruno Machado e nos próximos minutos eu trago 3 sinais da semana e uma história para fechar, com o que cada um significa para quem lidera tecnologia e produto. A linha que costura tudo é uma palavra: controle. Por muito tempo a disputa foi sobre qual modelo é o mais inteligente. Essa semana a disputa apareceu noutra camada: quem controla o chip que roda o modelo, quem controla o aparelho onde ele mora e quem tem uma saída aberta para não ficar refém de ninguém. São 3 jogadas grandes, de 3 tipos de empresa diferentes e todas apontam para o mesmo lugar. A inteligência ficou boa o suficiente, agora a briga é por quem é dono da estrutura embaixo dela. E isso muda a sua conta, porque se o seu produto depende de IA, você passou a depender de uma pilha de camadas que não são suas: o chip, o modelo, a nuvem. Cada camada dessas é um fornecedor, um custo e um risco. A pergunta do episódio é essa: qual é a sua exposição se uma dessas camadas fechar a porta ou subir o preço? O primeiro sinal vem da OpenAI, a dona do ChatGPT. Junto com a Broadcom, ela anunciou o Alapenho, o primeiro chip desenhado por ela mesma só para rodar modelo de linguagem. Não para treinar, para inferência, que é a parte que roda toda vez que alguém usa o produto. Tem 2 detalhes que valem o seu tempo. O primeiro é a velocidade. O chip foi do desenho até a fábrica em 9 meses. E a própria OpenAI usou os modelos dela para acelerar esse desenho. A IA ajudando a projetar o chip que vai rodar a IA. O segundo é o porquê. O chip entrega mais desempenho por watt que os aceleradores de hoje, porque foi desenhado em cima do padrão exato da inferência. A primeira leva entra em operação com a Microsoft e outros parceiros até o fim de 2026. E o objetivo declarado é um só: controlar mais da própria infraestrutura e derrubar o custo. Deixa eu dar a minha leitura. Isso é integração vertical para baixo. Quem mais gasta com inferência é quem mais quer ser dono da própria fábrica, para não ficar pagando a margem do fornecedor de chip para sempre. Para o líder, a pergunta que isso levanta é de custo unitário. Quanto te custa cada resposta que a sua IA dá? Porque enquanto o gigante verticaliza para baixar esse número, quem aluga tudo fica exposto ao preço dos outros. O segundo sinal vem da Apple e vai na direção oposta do chip gigante na nuvem. A Apple apresentou a 3ª geração dos modelos dela, os Apple Foundation Models, feitos numa parceria com o Google. E o destaque é um modelo que roda dentro do aparelho. Foi destilado dos modelos Gemini do Google e usa um truque de arquitetura para caber na memória do celular sem travar. Na prática, ele roda no silício da própria Apple sem precisar mandar nada para a nuvem. Chega no segundo semestre de 2026 com os iPhone 17 e os Macs e fala 25 idiomas. E tem um detalhe de plataforma importante: a Apple vai deixar o desenvolvedor escolher. Você pode usar o modelo da Apple ou plugar o Claude da Anthropic ou o Gemini do Google no mesmo aparelho. Minha leitura: a IA está descendo para o dispositivo, para perto do dado e do usuário. Isso muda 3 coisas que o líder de produto sente no bolso: a latência cai, a privacidade melhora, porque o dado não sai do aparelho e o custo de nuvem some para um monte de tarefa. E tem a jogada de plataforma. A Apple não quer ser dona do melhor modelo. Ela quer ser dona do lugar onde você escolhe o modelo. Quem controla o aparelho controla a porta de entrada. O terceiro sinal vem da China, da empresa Zeai, e é sobre a alavanca do aberto. Ela lançou o GLM 5.2, um modelo de peso aberto com licença livre que qualquer um pode baixar e rodar, e não é um modelo de segunda linha. Ele ficou em primeiro entre os modelos abertos e em terceiro no geral, num dos índices mais respeitados de inteligência, atrás só do Claude Opus, da Anthropic e do GPT da OpenAI. Em tarefa de agente que roda por muito tempo, ele lidera, lê 1 milhão de tokens de uma vez e custa cerca de 1/4 do preço dos líderes fechados. Agora o detalhe que amarra com o resto da semana: o GLM 5.2 foi lançado um dia depois de o governo dos Estados Unidos restringir o acesso aos modelos de fronteira da Anthropic só a cidadãos americanos. Um dia depois, a porta fechou de um lado e o aberto apareceu do outro, mais barato.
Minha leitura é direta. O aberto encostou no fechado em capacidade, ficou muito mais barato e virou seguro. Seguro contra a dependência de um fornecedor só e seguro contra a geopolítica, contra a porta que fecha sem te avisar. Para o líder, a palavra aqui é opcionalidade. Não é trocar tudo pelo aberto. É não amarrar a sua operação inteira num fornecedor que pode mudar a regra ou ser proibido de te atender do dia para a noite. Para fechar, junta as 3 jogadas na mesma mesa. A OpenAI descendo para o chip, a Apple descendo para o aparelho e o aberto com a ZAI subindo por baixo do preço. 3 empresas bem diferentes, todas mexendo na mesma coisa, quem controla as camadas embaixo do modelo. E não foi só a ZAI. Na mesma semana, a japonesa Sakana lançou um sistema chamado Fugu, vendido com todas as letras como seguro contra ficar refém de um fornecedor e contra risco geopolítico. Quando o argumento de venda de um produto novo é não depender de ninguém, é porque o medo de depender virou mercado. É esse o sinal de maturidade que eu leio na semana. Quando todo mundo, ao mesmo tempo, corre para controlar uma camada própria e para ter um plano B, a fase de deslumbramento com o modelo acabou. Começou a fase adulta, que é a disputa pela estrutura, pela fábrica, pelo aparelho, pela saída de emergência. E aqui a conversa deixa de ser sobre tecnologia e vira sobre estratégia, porque controle de camada é poder. Quem é dono do chip dita o custo. Quem é dono do aparelho dita o acesso. E quem tem o aberto na manga dita os próprios termos quando o fornecedor aperta. A inteligência virou commodity mais rápido do que quase todo mundo esperava. O que ficou escasso e disputado é o controle de quem roda essa inteligência, onde e a que preço. Juntando os 3 sinais, a semana deixou um recado para quem lidera tecnologia e produto. A briga da IA desceu da inteligência do modelo para a estrutura embaixo dele. O chip com a OpenAI, o aparelho com a Apple e a saída aberta com a ZAI e a China. 3 camadas, 3 donos disputando cada uma. Então a pergunta prática que eu te deixo é sobre exposição. Olha o teu produto e responde 3 coisas. Quanto te custa cada resposta que a tua IA dá? Onde esse modelo roda? Na tua mão ou na nuvem de um terceiro? E se o teu fornecedor principal fechar a porta amanhã, você tem um plano B aberto ou para tudo. Quem souber responder essas 3 tem margem de manobra. Quem nunca parou para pensar nisso está construindo em cima de chão que é de outra pessoa. Antes de encerrar, um pedido rápido. Se este episódio te ajudou a enxergar para onde a inteligência artificial está indo, encaminha para outras lideranças e para quem decide tecnologia e produto do teu lado. Deixa o teu like e segue o podcast no teu tocador preferido. Isso ajuda demais esse conteúdo a chegar em mais gente. Esse foi o resumo da semana. Os links das fontes estão na descrição. Até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Agentes e ABR. Toda terça eu volto com o que importa de verdade em inteligência artificial, sem hype. Até a próxima.